Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estar aqui mais uma vez, coração alegre, diante do Deus que é eterno e fiel. Nosso segundo dia, desse aniversário, 7 anos, e eu quero já compartilhar a palavra. E o meu texto de hoje é o mesmo texto do pastor Benjamin ontem, porque é a perícope do nosso estudo, e eu quero que você abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, a partir do verso 19. Nós estamos observando esse texto em alguns cultos, mas como é o texto, irmãos, do aniversário, então a gente continua trabalhando ele. Hebreus, capítulo de número 10, a partir do verso de número 19, e esse texto da palavra do Senhor nos diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Louvado seja o nome do Senhor. Curve a cabeça, feche os olhos. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar, te agradecer e te bendizer. Essa palavra que o Senhor nos deu como temática para este aniversário, principalmente o verso 23, a questão de guardar, meu Deus, a promessa da esperança, porque sabemos que fiel é o Senhor quem nos prometeu. Derrama a sua graça sobre esta igreja, sobre nossas vidas, sobre os nossos irmãos, em nome de Cristo Jesus. E todos digam: amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Podem sentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, olhando para a carta aos Hebreus, de um modo geral, muitos e muitos ensinamentos. A gente aprende demais com aquilo que a Escritura ela nos traz. Primeiro, é bom a gente lembrar que essa epístola aos Hebreus, ela, com a sua riqueza não só teológica, mas ela contém também uma profunda aplicação pastoral. É um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Eu já disse aqui que o seu autor é desconhecido, embora tenham alguns que defendam que Paulo tenha escrito essa epístola. Nós
entendemos em um contexto geral, porque isso não é unanimidade, devido à forma das palavras que são colocadas ao longo de toda a carta, que diferem muito de muitas coisas que Paulo falou, porém, em outras há uma convergência. Alguns acreditam que Epafrodito tenha sido o autor dessa carta. Outros atribuem a Priscila, que fora esposa de Áquila, discípulos assim de Paulo, e por isso que ela não coloca o seu nome nessa carta. Outros defendem que Paulo é o próprio autor dessa carta, dessa epístola, mas que ele resolveu deixar essa carta ou o anonimato sobre ela por causa do endereçamento que era justamente aos hebreus, a esses irmãos judeus e que não iam muito com o ensinamento de Paulo. Mas é real que nós não temos um consenso sobre quem tenha escrito. O autor é tradicionalmente desconhecido, mas ele escreve com uma intenção, e a intenção da carta, ela é explícita desde o seu capítulo 1 até o seu último capítulo. E a intenção, ela foi justamente fortalecer a fé desses irmãos, desses cristãos, judeus, que estavam ali sendo tentados a retornar ao judaísmo justamente por causa das dificuldades que lhes sobrevinham, das lutas que estavam acontecendo, principalmente aquilo que a igreja primitiva ela estava enfrentando. O contexto era um contexto de perseguições, um contexto de desafios. Esses irmãos crentes, eles eram convidados a perseverar e também a confiar na suficiência de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Nesse capítulo de número 10 de Hebreus, e principalmente a partir do verso 19 até o verso 23, o que nós chamamos de perícope, nós vamos ter aqui uma exortação a uma confiança plena em Cristo e a perseverança da fé, em face de quê? Das adversidades que nós estaremos vivendo, que nós estaremos enfrentando. Eu sempre digo que a questão da nossa vida não é se teremos adversidades, mas é quando essas adversidades vão chegar, é quando elas vão surgir, porque uma certeza nós temos, essas adversidades irão bater a nossa porta. Esses versos que nós acabamos de ler, eles vão nos conduzir a uma reflexão teológica sobre o sacrifício de Cristo, para uma aplicação também prática que vai fazer com que a gente enfatize a perseverança. O autor aos Hebreus não apenas ele vai proclamar a obra de Cristo como única e suficiente, mas também vai fazer um apelo pastoral para que os cristãos, tanto de sua época, quanto aqueles que posteriormente estariam lendo, se mantivessem firmes na fé, sem vacilar, diante dos desafios que lhes seriam impostos. Quando nós observamos isso, e feita essa introdução para que nós entendamos toda essa questão do contexto destes versos, eu quero agora trabalhar parte a parte com vocês, fazendo a exposição, e quero começar nos versos 19 e 20. Mas eu vou fazer a leitura na versão da Bíblia Viva. E a versão da Bíblia Viva, nos versos 19 e 20 da carta aos Hebreus, no capítulo 10, esses versos nos dirão assim: e assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos entrar no Santo dos Santos. Este é o caminho novo, recém-aberto e vivificante que Cristo nos franqueou por meio da cortina, isto é, do seu corpo,
humano, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que esses dois versos vão nos apresentar? A nova realidade de acesso a Deus. Agora, o sangue de Cristo é esse caminho. Outrora era de outra forma. A gente vai ver que essa realidade agora é colocada pelo autor da carta. Essas realidades que precisavam ser aí trazidas para aqueles irmãos, e que também é preciso que nós tenhamos isso em mente. O que a gente precisa entender? O acesso hoje é direto à presença de Deus. A obra de Cristo nos proporciona isso. A obra do Senhor, ela nos traz isso. Por quê? Porque antes, esse acesso ao lugar sagrado, ao lugar santo dos santos, era reservado apenas para o sumo sacerdote. Ninguém adentrava o santo dos santos. O sumo sacerdote só adentrava este lugar uma vez ao ano. E era em um dia específico, o dia chamado de Yom Kippur, ou o dia da expiação. Existia um véu que separava, o texto vai nos dizer isso, e esse véu, ele separava o Santo dos Santos do resto do templo, e era o símbolo da separação entre Deus e a humanidade. Então existia o véu que estava dentro do templo. Deus estava separado da humanidade, somente um homem era ele que podia ter acesso a esse lugar. E ele, quando entrava lá ou adentrava lá, ele estava com uma corda ou pela sua cintura ou pelo seu pé, porque se entrasse lá de qualquer jeito, ele era fulminado pelo poder de Deus e ali mesmo ele morria. Se o tempo que se passava, ele não chegasse a sair, as pessoas já sabiam o que tinha acontecido e não podiam entrar, senão eram mortos também, então se puxava por aquela corda. Então era uma coisa muito séria. Mas a gente vai ver, deixando aí o texto rapidamente, coloca aí para mim Mateus 27, verso 51. A gente vai ver que com a morte de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, o véu, ele foi rasgado. A Bíblia vai dizer em Mateus 27, 51, que naquele mesmo instante, a cortina que separava o lugar santíssimo do templo foi rasgada de cima até embaixo, a terra estremeceu e as rochas se partiram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, a cortina que separava o lugar santíssimo do templo foi rasgada. E o que isso quer dizer? Era a simbologia que por meio do sacrifício perfeito de Jesus, a partir daquele momento, todos os cristãos têm acesso direto à presença de Deus, têm acesso direto à presença do Senhor, sem depender de quem quer que seja. Meu irmão, você tem acesso direto a Deus por causa de Cristo Jesus. Tem gente que tem um tipo de pensamento que Deus só ouvirá alguma coisa a seu respeito se uma outra pessoa orar por ela. Não, você pode orar, meu irmão, porque através de Jesus você tem acesso ao trono de Deus. Louvado seja o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. É importante nós termos isso em mente. A morte de Cristo rasga o véu da separação. O cristão em Cristo, ele agora tem livre acesso à presença de Deus, sem intermediários, sem mediadores humanos. Esse é o novo acesso à presença de Deus.
Essa é a realidade que devemos estar vivendo diariamente, com gratidão, com reverência, porque isso foi nos dado através de Cristo. Ele nos concedeu isso, Ele nos fez seu, por meio do seu sangue glorioso. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Por isso o texto vai dizer, por causa do sangue dele, nós agora podemos entrar no Santo dos Santos. Nós agora podemos estar frequentando o Santo dos Santos. E no verso 20, ele vai falar sobre esse caminho novo, recém-aberto, vivificante, que Cristo nos franqueou por meio da cortina, isto é, do seu corpo. Esse verso 20 vai nos afirmar que esse acesso, ele é feito por esse caminho novo e vivo que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, a sua carne, o corpo de Cristo entregue por nós, tornou-se o caminho pelo qual eu e vocês podemos nos aproximar do Senhor nosso Deus. E essa imagem, irmãos, do véu rasgado, nos remete diretamente àquilo que Jesus fez, a esse ato sacrificial, um ato que ali, ao morrer, ele destruiu a barreira que existia entre Deus e a humanidade. Porque se o véu separava, quando Jesus morre, sacrifício dele, o ato sacrificial, esse véu é rasgado de cima a baixo, então agora o ser humano passa a ter acesso. O ser humano consegue agora estar chegando à presença dele. Eu quero fazer uma citação de João Crisóstomo, este homem que foi um dos pais da igreja, pelo menos assim é tido, é chamado. Quando ele faz uma homilia se referindo à carta dos Hebreus, ele usa as seguintes palavras: o corpo de Cristo não é apenas um exemplo de obediência, mas se torna o próprio caminho que nos leva à presença de Deus. Por meio do seu sofrimento, ele abriu acesso para todos na presença do Pai, isto é, aqueles que creem nele. Louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício do Senhor é exatamente isso. A gente precisa entender que o corpo de Cristo não é apenas um ato simbólico, mas ele é a porta que nos permite entrar na presença de Deus com confiança. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, eu não preciso de intermediários mais. Cristo abriu esse caminho novo para que eu pudesse chegar diretamente à presença do meu Pai, coisa que antes da morte dele ninguém podia. Que antes da morte dele não era possível. Mas os versos seguintes, versos 21 até o 23. E visto que esse nosso grande sumo sacerdote governa sobre a casa de Deus, vamos diretamente ao próprio Deus, com o coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa da culpa, confiando plenamente que Ele nos receberá, porque o sangue de Cristo já foi salpicado em nós para nos purificar, e porque já fomos lavados com a água pura. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esses versos 21 e 22, a gente vê esse chamado do autor, para que possamos confiar plenamente em Cristo. Ele vai nos lembrar que, assim como temos acesso agora à presença de Deus, também agora devemos nos manter firmes. Devemos estar firmados. Devemos estar com a nossa fé firmada.
confiando em Cristo como nosso sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote está intercedendo por cada um de nós. Ele intercede por mim, ele intercede por você. Ele intercede por mim, ele intercede por você. Por isso, o verso 22 vai destacar essa expressão. Vamos diretamente ao próprio Deus. De que forma? Com o coração sincero, com a fé firme, com a consciência limpa da culpa, confiando plenamente que Ele nos receberá, porque o sangue de Cristo já foi salpicado em nós para nos purificar, e porque já fomos lavados com essa água pura. A confiança em Cristo é fundamental. E fundamental para quê? Para a nossa perseverança na fé. Pois não é uma confiança baseada, irmãos, nos nossos próprios méritos, na nossa justiça, nos nossos feitos, não. Mas a nossa confiança está baseada na obra de Cristo, na obra redentora do Senhor. Porque se eu confiar nos meus próprios méritos, eu vou perecer. Eu vou ser destruído e você também, porque não há nada de bom em nós. A única coisa boa que temos em nós é a nossa vida em Cristo Jesus. Porque se tirar Jesus da nossa vida, não vai restar nada de bom. Nada de bom há em nós. Meus queridos irmãos, quando olhamos para essa palavra, a gente vê essa exortação pastoral. Em Cristo temos confiança para nos aproximar de Deus. Mas devemos viver essa confiança com um coração purificado. Não é de qualquer jeito. Deus não ouvirá as nossas orações se estivermos diante dele de qualquer jeito, de qualquer forma. E isso é necessário a gente entender. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como a maioria conhece, uma certa vez ele disse: a verdadeira confiança vem do coração purificado pela graça de Deus. E é essa confiança que nos permite nos aproximar de Deus sem medo, pois sabemos que somos aceitos em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. É por isso que o texto vai dizer que a base dessa confiança não está em nossa fidelidade, mas na fidelidade de Deus. E aí vem o nosso verso, que é o nosso verso principal e tema, né, da nossa festividade, do nosso aniversário. Agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Como que a nossa fé é sustentada? Pela nossa própria força? Não. Mas ela é sustentada pela fidelidade de Deus, o Deus que sempre cumpre as suas promessas. Um Deus que sempre cumpre aquilo que promete. A promessa de que, por meio de Cristo, temos acesso a uma vida eterna, uma vida plena com Deus, ela é segura, ela é confiável, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Eu gosto muito de uma expressão de F.F. Bruce. E F.F. Bruce, uma certa vez, ele disse: Deus é fiel para cumprir a promessa feita em Cristo. E é nessa fidelidade que encontramos nossa esperança. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu em Cristo Jesus. E é nessa fidelidade de Deus que nós encontramos esperança. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Eu não sei o que você tem esperado, mas a nossa esperança
ela não está em circunstâncias que passamos, que vivemos, que enfrentamos, mas no Deus que permanece fiel. A minha esperança está no Deus que permanece fiel. A minha esperança está no Deus que permanece fiel, mesmo quando tudo ao meu redor pareça que está desmoronando. Pode estar parecendo desmoronar tudo, mas a minha esperança, ela permanece fiel no Deus que é fiel naquilo que fala. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 13, ele chega para a igreja e ele diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Aleluia! Aleluia! Se somos infiéis, ele, o Senhor, permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. Seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. Mas ele continua nos versos 24 e 25, porque ele vai falar o seguinte: em reconhecimento por tudo quanto ele fez por nós, vamos agora procurar animar uns aos outros e sermos amorosos e praticarmos o bem. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora ele está dizendo e nos exortando a considerar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, como está aí no verso de número 24. Em reconhecimento por tudo quanto ele, o Senhor, fez por nós, vamos procurar animar uns aos outros. Só isso? Não. Não só isso. Mas sejamos amorosos, pratiquemos o bem. Por causa de quem? Por causa da nossa, suposta bondade? Não, mas porque o Senhor está vivendo em nós. Aleluia. Aleluia. Eu vou procurar ser amoroso e bondoso. Eu vou procurar animar quem quer que seja. É aquilo que eu sempre digo: a maldade do outro não deve influenciar a minha vida. Não deve. Se você e eu quisermos deixar, então a gente não pode reclamar daquilo que a gente permite. A gente não deve. Então tem algo que eu carrego comigo e falo sempre: não ofenda, não se ofenda e não se defenda, porque você tem um que já faz tudo isso por você. Então eu não vou ofender, eu não vou me ofender em hipótese alguma, e também não vou me defender, porque Deus é aquele que já vê todas as coisas. A maldade do outro não deve fazer com que a minha vida ela deixe de ser feliz. Não vou deixar, não vou permitir. A mágoa de ninguém, o ressentimento de ninguém está atrapalhando a felicidade que eu tenho em Deus. Por quê? Porque eu reconheço tudo que Ele fez por mim. Então eu vou procurar animar. Se eu não procuro animar o meu irmão, o escritor está dizendo, então não há reconhecimento do que ele fez por você. Se aquilo que eu tento fazer é destruir o meu irmão,
então não há reconhecimento do que ele fez por mim. Não há. Eu preciso reconhecer. E quando eu reconheço, eu procuro animar, porque o texto diz: animem uns aos outros, sejam amorosos. Se eu não consigo ser amoroso com o meu irmão, então eu não tenho o reconhecimento do que ele fez por mim. E não só isso, pratique o bem. Procure sempre fazer o bem para com o seu irmão. Porque se isso não existe em nós, não está havendo reconhecimento do que ele fez por nós. Ou seja, ainda estamos na mesma vida de outrora, mesmo estando dentro da igreja. Isso é muito sério. E às vezes a gente deixa isso passar. Por isso, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e no verso 26, o apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja, ele vai falar que a vida cristã não é uma jornada solitária. Porque ele vai dizer assim: se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque a vida cristã ela é vivida em comunidade, onde a gente deve se apoiar mutuamente. Isso é dever. Isso é dever nosso como igreja. Nos encorajamos a continuarmos aí como? Firmes na fé. Você já deve ter observado na cidade, nos lugares onde você já passou, uma árvore que está lá em um campo, por exemplo, embora forte, meus irmãos, ela não sobrevive sozinha. Aquela árvore não sobrevive sozinha. Ela precisa das raízes que sustentam ela, que são as raízes que dão sustento. Ela precisa do solo que a alimenta, do sol que a aquece. São muitos fatores para ela continuar ali, sabe, em pé, de forma imponente. Da mesma forma somos nós, na nossa caminhada cristã. Nós somos como essa árvore. A comunhão com os nossos irmãos, com as nossas irmãs na fé, elas são a água, elas são o sol que nos fortalecem. A minha comunhão com vocês, a minha comunhão com a igreja, a minha comunhão com a minha família, a minha comunhão com os irmãos, são essa água, são esse sol que eu preciso para estar sobrevivendo. Então, precisamos uns dos outros para poder crescer. Precisamos uns dos outros para nos manter firmes e para nos encorajar a seguir em frente em nome de Cristo Jesus, aleluia. Reconheça. Às vezes eu ouço pessoas: eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Mentira. Todo mundo precisa de alguém. Todo mundo. Você está vestindo uma roupa aí, quem fez essa roupa? Foi você, por acaso? Você só está vestindo, alguém fez para você. Comprei na loja. Exato, alguém colocou lá, no expositor. É assim que funciona. O calçado que nós estamos com ele, não fomos nós que fizemos. Meus queridos irmãos, esse papo de que não precisamos de ninguém, até na igreja, isso é mentira. A gente pode até usar essa expressão: não preciso de ninguém, até o dia que você cair doente, você vai chegar e precisar de alguém para pedir oração. No mínimo, ore por mim. A igreja é um lugar em que todos precisam de todos. Todos precisam de todos. Não existe essa independência. Não existe membro de igreja que sobreviva sozinho. O nosso corpo está funcionando. São vários membros nele.
mas todos trabalham para poder manter esse corpo aí funcionando, é a unidade. Quando um está com um problema, todo o resto sofre. Todo o resto sofre, não tem bom não. Não tem bom não. E aí no verso 25, ele vai fazer uma advertência sobre a negligência da congregação. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. O que é isso? Queridos, a comunidade cristã, a gente precisa entender que ela não é opcional, ela é essencial para a perseverança na fé. Se a gente tem como opção, como muitos têm, não, é uma opção para mim, mas não há perseverança na fé longe da comunidade de Deus. Não há. E não me refiro, não é só a uma questão de denominação, porque esse é o menor dos problemas. Mas eu falo de uma vida ao lado de pessoas que de fato são de Deus, são da igreja do Senhor. As más conversações corrompem os bons costumes. A igreja precisa estar atenta. Ela precisa acordar. Reunir-se regularmente é um mandamento. Para quê? Para uma edificação mútua. Eu estou aqui congregando com vocês, reunido com vocês. Eu me fortaleço e vocês também, porque todos nós aqui estamos bebendo da mesma fonte que é Cristo Jesus, que é o Senhor. Nós estamos assim. E assim vamos nos estimulando. Se tem alguém que está bebendo menos, que está se alimentando menos, o que a gente tem que fazer? Meu filho, beba mais, se alimente mais dele, se fortaleça. Você precisa se aproximar mais. Então nós estimulamos uns aos outros, para que assim possamos viver conforme a vontade de Deus. E coisa boa é, irmãos, a própria Escritura diz, é que os irmãos estejam em união. Um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, um sendo bênção para a vida do outro. Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 25, vai nos chamar a uma vida cristã sólida, firmada na obra perfeita do Senhor Jesus. Através dessa obra perfeita do Senhor, nós temos direito a esse acesso direto à presença de Deus. Não mais necessitamos de intermediários. Agora eu posso falar direto com o meu Pai, aleluia. Nós somos chamados a viver em comunhão com os nossos irmãos, confiando na fidelidade desse Deus que é eterno, que é poderoso, e assim estimulamos-nos de forma mútua para que permaneçamos firmes na esperança, e essa esperança que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A obra de Cristo, ela vai nos garantir, irmãos, esse acesso sem precedentes a essa presença maravilhosa do Senhor nosso Deus. É por meio dessa obra citada aqui na Escritura que a gente pode viver com coragem, que a gente pode viver com confiança, mesmo nas dificuldades da nossa vida, mesmo nas lutas que a gente passa, que a gente enfrenta e que se levantam no nosso dia a dia, pois a confiança em Deus
é a base da nossa esperança. E é nessa confiança que eu e vocês nos mantemos firmes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é, nós mesmos, mas é a graça infinita dele. A graça maravilhosa dele em nossas vidas. Então que nós possamos, tanto eu quanto vocês, que a gente possa viver com o coração cheio de confiança, perseverando na fé, buscando sempre a edificação da comunidade na qual nós estamos inseridos. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a viver com essa ousadia, com essa esperança, sabendo que a fidelidade desse Deus, ela vai nos sustentar até o fim dessa jornada em nome de Cristo Jesus. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Talvez durante esses dias que nós falamos sobre esse assunto, o Senhor, Ele tenha despertado teu coração. Desistir por causa de quê? Parar por qual situação? Voltar atrás por causa de alguma coisa que se está passando? Por causa de algo ou alguém? Meus amados irmãos, a gente tem coisa muito mais importante para estar se preocupando. Críticas, todos nós recebemos, só que a gente precisa saber lidar com elas. Tem gente que fala coisas sobre mim, sabe? Tem pessoas que às vezes se irritam conosco, e aí falam, fazem, postam, sei lá. Hoje em dia, internet se tornou uma terra de ninguém, que se pode tudo. Então, as pessoas têm seus direitos. Mas se eu não sou, e se não é comigo, meu irmão, descansa o coração. Fique em paz na presença do Senhor. Fique em paz. A gente está vendo tanto ódio sendo espalhado. Ninguém pode hoje pensar diferente do outro, que o outro já quer matar, já quer destruir. Às vezes eu fico me perguntando que cristianismo é esse, que muitos dizem que estão vivendo, que tentam matar as pessoas, que matam as pessoas, que destroem as pessoas. O Evangelho de Jesus não nos chamou para isso. O Evangelho do Senhor não nos chama para essas coisas. O Evangelho do Senhor nos chama para algo muito maior, para algo muito mais glorioso. Ame seu irmão. Ame o seu irmão. Ah, mas esse meu irmão não vale nada, mas ame-o. Não é porque você é bondoso, não é porque Jesus mandou você amar. Se você acha que ele não vale nada, isso é um problema seu. Mas para Jesus ele vale muita coisa. E vale muita coisa, porque o sangue que foi derramado lá foi o mesmo. Não diga que não tem valor aquilo que Deus comprou com um preço muito alto. Viu? Então vigie no que você está falando, fazendo. Tenha paz no seu coração com seu irmão. A Bíblia diz que se a gente não consegue amar o nosso irmão a quem a gente vê, como é que a gente diz que ama a Deus que a gente não vê? Então ele diz, então você está totalmente errado. Se a gente não consegue perdoar o nosso irmão a quem vemos, como é que a gente quer o perdão do Senhor? Ele próprio disse, se você não perdoar o seu irmão as suas ofensas, eu também não vou perdoar as suas ofensas. Façamos igual Jesus fez. Olhou para aquelas pessoas que tanto mal lhe fizeram e ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, Pai, perdoa eles. Talvez meu irmão estava lá com a cabeça quente, fez o que não devia, falou o que não devia. Senhor, me perdoe, porque eu com a cabeça quente falei o que não devia, fiz o que não devia falar.
machuquei meu irmão, magoei meu irmão. E eu preciso ter o meu coração limpo, ter a minha mente tranquila diante do Senhor. Diante do Senhor. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero apresentar você a Deus. Aí mesmo, sentado onde você está. Eu quero que você curve a cabeça. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, ensina-nos a ser a igreja que o Senhor quer. Nossos pensamentos, muitas vezes, saem fora daquilo que o Senhor quer e deseja para nós. Mas eu quero te pedir perdão, Senhor, se tenho deixado de guardar firme a esperança no meu coração e diante da tua presença, que é real, que é gloriosa. Mas eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és soberano. O Senhor é aquele que conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sonda a mente, o Senhor sonda os nossos corações. Às vezes que demonstramos, Senhor, uma espiritualidade que já não existe em nós. Às vezes, Senhor, que machucamos os nossos irmãos ou que somos machucados por eles. E guardamos isso no nosso coração da pior forma possível. O Senhor nos chama como igreja do Senhor, nesses textos que lemos, que apresentamos, que há uma nova realidade de acesso ao Senhor nosso Deus, que é através do sangue de Jesus, que é esse caminho para as nossas vidas. A base desse novo acesso é o corpo do Senhor, que por nós foi partido, foi entregue. Mas somos exortados, Senhor, a perseverar, a confiar em todo o tempo, em todos os momentos. E somos exortados à comunhão, ao encorajamento mútuo. Não é a destruição mútua não, mas é o encorajamento mútuo na tua presença. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Derrama graça, derrama graça, derrama graça do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Derrama graça e derrama paz em nossos corações, para que possamos, ó Deus, descansar o nosso coração na tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, leva-nos para mais perto de Ti, para que possamos estar diante de Ti, Senhor. Às vezes queremos parar, queremos desistir por qualquer coisa, por algo que o mundo nos oferece, por alguma pressão que enfrentamos no nosso dia a dia. Oh Espírito Santo, nos ajude a perseverar, Senhor, até o fim de todas as coisas. Como fora dito, irmãos, não volta atrás não. Não volta às práticas antigas não, porque não tem
Não tem lógica isso. Vocês vão deixar de estar andando na presença de Deus, diante de Deus, para voltar a praticar e a viver o que antes era sombra. Hoje nós temos a realidade que é Cristo Jesus. Não vale a pena deixar a presença do Senhor, não vale a pena, não vale a pena. Aleluia, aleluia, Senhor. Quero te louvar, quero te engrandecer. Renova a nossa fé, renova as nossas forças na tua presença nesta hora. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, olhe para mim com bastante atenção. Esse tema não foi nos dado por acaso. O Senhor, Ele bradou isso no meu coração, pelo seu Espírito. Por que muitos de nós desistem aí com uma facilidade tão grande? Para com uma facilidade tão grande. Reclamamos com uma facilidade tão grande das coisas que passamos ou que enfrentamos. Não é agora não, tá, pessoal? Por que isso acontece na nossa vida? Põe a trilha, por favor. Por que nós estamos assim e ficamos assim? Meus amados irmãos, a gente precisa entender aquilo que a palavra nos diz, aquilo que a palavra nos ensina. Eu estava preparando esse esboço hoje, orando, buscando a Deus, agora à tarde. Meus irmãos, eu estava um certo momento chorando copiosamente, porque a gente se diz crente, a gente se diz cristão ou cristãos, e ficamos perdendo tempo com coisas bobas da vida. Tem coisa que a gente vê porque tem olho ou olhos, tem coisa que a gente escuta porque a gente tem ouvidos, e às vezes dentro da igreja a gente vê discussões por bobagem, por besteira, sabe? Por causa de egocentrismo, cada um com o seu, e cada um que queira estar certo. E a causa do Evangelho? E a causa de Cristo? Fica onde? E a vontade do Senhor fica onde? Igreja que é para estar unida, se divide, cada um que queira ter seu lado, onde o lado de todos precisa ser o Evangelho, precisa ser o lado de Cristo Jesus. E o Senhor falando ao meu coração, que Evangelho é esse que muitos que estão dentro de igrejas estão vivendo? Que Evangelho é esse? E eu estudando, Senhor, fala ao meu coração. E tudo isso que eu falei com você está no meu esboço, desde o verso 19 até o verso de número 25. O que eu tinha para falar ali, eu falei. Mas eu quero trazer a sua atenção para algumas coisas. Coloca para mim o texto de Atos 7, verso 56. Eu quero passar para vocês alguns exemplos da igreja primitiva. Irmãos que viviam o Evangelho, preste atenção, viviam o Evangelho.
o que acontecia com eles? O que acontecia com eles? Atos 7:56, então disse a eles: olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quem que era esse? Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Estevão foi morto, apedrejado, porque tomou a decisão de viver o Evangelho, de não negar a Jesus, de ficar firme com Deus, independentemente do que os outros estavam falando, do que os outros estavam vivendo. Esse registro foram as suas últimas palavras. Na hora que todos estavam ali, apedrejando, ele brada essas palavras e disse: olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Morrendo, sabe quais foram as palavras dele para os seus inimigos? Senhor, não lhes impute pecado algum. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu perdoo todos eles. Eles estão me matando, mas eu perdoo todos eles. Eu não quero que o Senhor faça mal nenhum a eles. Não importa o que eles estão fazendo comigo. Ele marcou a igreja como exemplo de fidelidade até a morte. E às vezes a gente está perdendo tempo com besteira, perdendo tempo com bobagem, com o nosso ego, com o nosso quiqui o tempo todo, que enche essa criancice, que muitas vezes a gente vê. Pessoas com as quais a gente lida, que são adultas, mas parece que quando a gente senta para conversar, tem que sentar com uma madeira, porque não dá para tomar suco, tem que ser gagal, que não cresce. Pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, irmãos, quantos anos mais vamos ficar vivendo assim? Quanto tempo mais a gente vai ficar brincando de evangelho, querendo desistir, sabe? Qualquer coisinha nos machuca, qualquer coisinha nos dói, e aí eu não perdoo, meu coração. Estevão apedrejado, você sabe o que é isso? Morrendo, os céus se abrem para ele, ele grita e ele diz: estou vendo o Filho de Deus. Os céus estão abertos para mim, Senhor, meu Deus, não lhes impute pecado algum. Eu não estou magoado com eles. Não estou. Você acha que isso é pouca coisa? O que de fato está fazendo você e eu querer parar? A opinião de alguém? Algo que alguém lá fora está dizendo? Alguém da nossa rua, um vizinho talvez, o que o pastor falou, o que alguém da igreja falou, o que alguém no supermercado falou, o que a internet falou. Irmãos, nossa fidelidade está além, acima de qualquer coisa. Nossos problemas são muito grandes mesmo. Nossa, são muitas coisas. Pouca coisa viveram esses irmãos. Estevão sendo apedrejado por causa da sua fé em Cristo Jesus. No ano 64 depois de Cristo, na época de Nero, após o incêndio em Roma, Nero ele acusa os cristãos de serem os culpados.
Tácito, que foi um historiador romano, ele cita que muitos desses irmãos que receberam a culpa de uma coisa que não fizeram, eles foram cobertos com peles de animais para serem devorados por feras. Eles não deviam, mas receberam a culpa, porque Nero tinha que colocar a culpa em alguém, e os cristãos foram culpados. De fato, nós temos muitos problemas, irmãos, comparados ao que esses irmãos passaram. Não bastasse isso, muitos foram crucificados em praças públicas, sem dever. Outros foram colocados em cruzes. Os soldados de Nero pegaram piche, depois deles crucificados e amarrados, colocavam aos pés desses irmãos e depois tocavam fogo com eles vivos, para que eles pudessem ser as tochas que iria ali iluminar o jardim de Nero. Irmãos queimando vivos, dos pés à cabeça. Você imagine que morte é essa? E eles diziam que se eles negassem a fé em Jesus, talvez eles recebessem o perdão do imperador. A perseguição fez surgir muitos mártires anônimos que não negaram a fé e que diziam: pode me matar, mas eu não nego Jesus. Às vezes a gente está perdendo tempo com bobagem, irmãos. Policarpo, ele foi discípulo de João, conhecido como Policarpo de Esmirna. Ele foi preso. Ele foi levado a um estádio. Ele foi pressionado a negar Jesus e jurar por César. Policarpo disse uma frase que é histórica até hoje. Ele disse: há 86 anos eu estou servindo a Cristo. Ele nunca me fez mal algum. Como então eu posso blasfemar contra meu rei, contra o meu Salvador? Ele não negou Jesus. Pegaram Policarpo, levaram ele e ele foi queimado. Os historiadores dizem que ele foi queimado vivo, mas o fogo não consumia de imediato. De uma forma
misteriosa, milagrosa. O fogo não estava consumindo o seu corpo, as suas carnes. Os soldados, quando viram isso, mataram ele à espada. Mas ele não negou Jesus. Ele permaneceu fiel. Em 177 depois de Cristo, na França, como nós conhecemos hoje, existiram os chamados mártires de Lyon e Vienne. Esses irmãos, eles foram levados a um anfiteatro, eles foram submetidos à tortura, eles foram açoitados, eles foram colocados em grelhas, em fogo, eles foram lançados para animais selvagens. No meio deles tinha uma escrava chamada Blandina, e ela era considerada frágil, e ela resistiu ali com uma coragem sobrenatural, e as últimas palavras dela foram as seguintes: sou cristã e nada fizemos de mal. Vocês estão nos matando, mas a gente vai permanecer fiel a Jesus, ou fiéis a Jesus. Os relatos de Eusébio contam que muitos ficaram admirados com o ato dessa menina. O tempo passa. Chegamos ao ano 203 depois de Cristo, em Cartago, hoje a região conhecida como a Turquia. Relatos da época dizem que existia uma jovem mãe com seu bebê, chamada de Perpétua, era o nome dessa mãe, e uma escrava que o nome dela era Felicidade. Elas recusaram-se a oferecer incensos aos deuses romanos. A história conta que elas foram presas, elas foram torturadas, elas foram lançadas às feras no anfiteatro de Cartago. E Perpétua, antes de morrer, ela disse: eu sou cristã e eu não posso negar aquilo que eu sou. Podem soltar os bichos, podem fazer o que for comigo, mas eu não vou negar Jesus. Felicidade esperaram ela dar à luz a sua criança, porque não queriam ficar ali mal vistos em meio à sociedade da época. Esperaram ela ter o seu bebê e depois de alguns dias executaram ela, mataram ela. O que são os nossos problemas diante daquilo que tantos irmãos nossos passaram no passado? Inácio de Antioquia, datado aí em 110 depois de Cristo, ele também foi discípulo de João. Ele foi condenado a morrer devorado por feras em Roma. Ele escreveu as cartas às igrejas enquanto ele estava sendo levado preso. E a frase marcante dele que mais ficou foi: eu sou trigo de Deus. Eu sei que serei moído pelos dentes das feras.
Eu sei que os dentes das feras vão fincar no meu corpo, mas eu serei achado como pão por Cristo. Aleluia. E um pão puro, eu não vou negar Jesus. Eu não vou negar o meu Senhor, de maneira alguma. Cipriano também de Cartago, em 258 depois de Cristo, ele foi bispo de uma das maiores, em uma das maiores perseguições, ali sob Valeriano. Ele também se recusa a adorar os ídolos romanos e ele foi decapitado publicamente. E antes de ser executado, calmamente ele expressa dizendo: graças a Deus, graças a Deus, podem me matar, podem me executar. Irmãos, eram lançados em masmorras escuras, lotadas, eram açoitados, torturados, eram colocados ganchos de ferro sobre seus corpos, trabalhavam forçado nas minas, tinham suas propriedades confiscadas, pressão sob pressão, para negar a Cristo e oferecer incenso a César, e eles não fazem. Amados irmãos, os mártires, eles viam a morte não como derrota, mas como vitória em Cristo Jesus. Por isso, Apocalipse 2:10, o texto, ele vai nos dizer, e eu quero que você observe isso, Apocalipse 2, verso de número 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer, pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês na prisão para experimentá-los. Vocês serão perseguidos durante 10 dias, tempo de tribulação. Mostre-se fiel, até mesmo quando estiver enfrentando a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Eles sabiam o que estava acontecendo na vida deles. Tertuliano foi um escritor cristão, e diante das perseguições, Tertuliano declara: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue que aqueles irmãos derramaram foi a semente da igreja. Foi a fé deles que fortaleceu a igreja primitiva. Foi através desses irmãos aqui, eu estou citando uns poucos só. Foi através da fé deles que se tornou aí um testemunho poderoso para as gerações seguintes. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Todas as vezes que eu leio a história dos mártires, a sensação que eu tenho é que eu não sou crente. A sensação que eu tenho é que eu ainda não fiz nada para Jesus. A sensação que eu tenho é que eu não sirvo a Deus. Diante do que aqueles irmãos demonstraram, em coragem, em fé, em situações que eles passavam e que eles enfrentavam. É por isso que todas as vezes que eu leio ou cito, eu fico assim, o meu coração, ele é profundamente tocado. E às vezes, a gente, ao invés de perder tempo ou gastar tempo no que de fato nos é oportuno para a causa do Evangelho, a gente parece que tem hora que está trabalhando no time contrário. Precisamos acordar, irmãos.
precisamos crescer, precisamos entender o que de fato é o Evangelho de Jesus. Não brinque de ser igreja, não, porque o diabo não está brincando de ser diabo, o inferno não está brincando de ser inferno, e estar dentro de uma igreja não garante salvação nem para você e nem para mim. O Senhor conhece a cada um de nós, Ele sabe se nós estamos vivendo o Evangelho, ou se a gente está se escondendo atrás dele. Que o Espírito de Deus nos conduza, que Ele nos oriente, e que a gente entenda que para poder hoje os crentes estarem de pé, muitos morreram lá atrás. Como disse Tertuliano, o sangue deles é a semente da igreja. É por causa do sangue que eles derramaram de forma valente, de forma, com bravura, não negando a Jesus, é que a igreja, ela continuou. Às vezes a gente está negando a Jesus dentro da igreja. Às vezes estamos perdendo a salvação dentro da igreja. Estamos deixando de servir a Deus, mesmo estando dentro da igreja. Que o Espírito de Deus nos guie, tenha misericórdia de nós e nos conduza na direção do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero entregar em tuas mãos a vida de cada um desses meus irmãos que aqui estão. A minha intenção, o Senhor conhece, o Senhor sabe. O Senhor sabe qual foi o real motivo de ter ministrado isso ao meu coração hoje no final do dia. E como sempre faço, eu vou escrever para procurar ser fiel àquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Que o Senhor me julgue se eu fui fiel ou não àquilo que o Senhor ministrou ao meu coração para passar a essa igreja. Cristãos, será que temos sido mesmo? Às vezes estamos parando por bobagens. Queremos colocar uma culpa que o Senhor não tem. Porque alguém fez isso, porque alguém fez aquilo, porque alguém é assim, porque alguém é não sei o quê, porque isso não chegou na minha vida, o Senhor não me deu isso, por causa dessa situação. Oh meu Deus, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que muita gente diz que está vivendo? E que muitas vezes nós abrimos a nossa boca e dizemos que estamos vivendo um evangelho que não traz mudança alguma no nosso coração, na nossa mente. Falamos uma coisa com a nossa boca, mas o coração continua escuro do mesmo jeito de antes. Perdoa a gente, Senhor. Perdoa a gente, Senhor. Porque enquanto reclamamos de coisas que estamos passando agora, muitos passaram por situações ferrenhas e não abriram mão de estar diante de Ti. Cobre com Teu sangue as nossas vidas. Derrame graça e derrame paz, Senhor, nos nossos corações. Pacifique essa igreja, que essa igreja entenda que precisa ser um corpo, com muitos membros e membros que precisam trabalhar em prol um do outro.
Aqui não tem lado A, lado B. O lado precisa ser o lado do Evangelho, o lado de Jesus. Que nós deixemos de ser tropeço na vida de alguém, para sermos bênçãos diante do Senhor, meu Deus. Mas eu também entrego em tuas mãos a vida daqueles que querem mudar, para que o teu Espírito trabalhe, para que o teu Espírito pode a cada dia e assim transforme, para que cresçam e deem frutos. Mas eu também não tenho o poder de mudar seu ninguém. E aqueles que não quiserem mudar, Senhor, tua palavra diz que quem é o agricultor é o Senhor, a videira é Jesus. Ele quer que nós estejamos ligados nele para produzirmos frutos. Mas os que não quiserem, o agricultor é o Senhor. A hora que o Senhor quer tirar, o Senhor tira, porque não produz. Que eu não seja um ramo seco, que não produz nada de bom para o Evangelho. Que os meus irmãos também não sejam assim, mas que todos sejam guardados, frutíferos e abençoados pelas tuas mãos de poder e graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero agradecer a igreja, quero agradecer aos irmãos, quero agradecer a quem nos acompanhou em casa. Que a bênção de Deus permaneça sobre as suas vidas e até o próximo culto, se Deus quiser.